Olá, queridos irmãos, paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Pastor Lucas, de lado de todos vocês. Poder ter você conosco aqui, participando de leitura bíblica da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que ainda não é inscrito aqui do nosso canal, se inscreva, porque por aqui sempre temos um conteúdo de Deus a fim de edificar sua vida, sua fé e toda a sua família. Nós vamos agora, neste exato momento, antes de iniciarmos a nossa jornada de leitura da palavra de Deus, nós vamos orar e falar com Deus das Escrituras. Senhor Deus e eterno Pai, nesta hora gloriosa de oração, nós rendemos graças ao Senhor e pedimos ao Senhor que se revele a nós através da sua palavra e que a tua palavra possa nos moldar e nos mudar para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ler hoje do capítulo 1 ao capítulo de número 7 do livro de 2 Samuel. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclague, quando no 3º dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: de onde vem? Ele respondeu: fugi do acampamento israelita. Davi disse: conte-me o que aconteceu. E o homem contou: o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu: cheguei por acaso ao monte de Gilboá e lá estava Saul apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando e eu disse: aqui estou. Ele me perguntou: quem é você? Sou amalequita, respondi. Então ele me ordenou: venha aqui e mate-me. Estou na angústia da morte. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe a ti, meu senhor. Então Davi rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo e lamentaram, chorando e jejumando até o fim da tarde por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: de onde você é? E ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe respondeu: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: vem aqui e mate-o. O servo feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse: matei o ungido do Senhor. Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá e o lamento do arco que foi registrado no livro de Jassar. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes. Como caíram os guerreiros! Não conte isso a Gate, não proclame as suas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colina Gilboá, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou a espada de Saul, sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte, foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros ornamentos.
e que suas roupas enfeitavam em adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Passando algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir a uma da cidade de Judá? O Senhor respondeu que sim. E o rei Davi perguntou: qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, Ainoá de Jerel e Abigail, viúva de Nabal, carmelita, informando de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Davi enviou-lhes mensageiro que lhes disseram: o Senhor os abençoou pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês, por terem feito essa boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto, e já fui ungido rei pela tribo de Judá. Guerra entre os exércitos de Davi. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, Assur e Jerel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que o governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Abner, filho de Ner, e o soldado de Isbosete, filho de Saul, partiram de Manaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Jeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se num lado do açude e outro grupo no lado oposto. Então Abner disse a Joabe: vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu: de acordo. Então 12 soldados aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso, aquele lugar, situado em Gibeon, foi chamado Elcate Azurim. Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Absai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, e Azael, que corria como uma gazela em terreno plano. Perseguiu Abner sem se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe então Abner: é melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael mais uma vez: pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Porém, Azael não desistiu de persegui-lo. Abner cravou no estômago dele a ponta da lança, que saiu pelas costas, e ele caiu morrendo ali mesmo. E paravam todos os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído. Porém, Abner e Absai perseguiram Abner. Então Joabe e Absai perseguiram Abner. Ao pôr do sol chegaram a uma colina de Amá, defronte de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, renunciaram, formando um só grupo, e ocuparam o alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe:
o derramamento de sangue vai continuar. Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército para parar de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joabe: juro pelo nome de Deus, que se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã. Então Joabe tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e seus soldados marcharam pela Arabá durante toda a noite, atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Manaim. Quando Joabe voltou da perseguição, Abner reuniu todo o exército e viram que faltava 19 soldados além de Asael. Mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Levaram Asael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer. A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul enfraquecia. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. Seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoá de Zeruel. E o segundo, Beade de Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. O terceiro, Absalão de Maaca, de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias de Agite. O quinto, Zefatias de Abitai. O sexto, Iltreão de sua mulher Egla. Esses foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi ficando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina de meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta. Isbosete exclamou: por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos seus parentes, amigos dele. Não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Que Deus castigue com todo o rigor, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. Isbosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi: esta proposta a quem pertence essa terra? Faze um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir apoio de todo Israel. Está bem, disse Davi, farei um acordo com você, mas com uma condição: não compareça à minha presença quando vier me ver sem trazer-me Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. Diante disso, Isbosete mandou que tirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa, e ele voltou. Nesse meio tempo, Abner enviou esta mensagem às autoridades de Israel: já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi a Hebrom dizer a Davi tudo o que Israel e a tribo de Benjamim havia aprovado. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Disse então Abner a Davi: deixa que eu vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que façam um acordo contigo. O rei reine sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir e ele se foi em paz. Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltavam de um ataque trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, apresentara ao rei que tinha o deixado ir em paz. Então
Joabe foi falar com o rei e lhe disse: que foi que fizestes? Abner veio à tua presença e o deixastes ir? Conheceis Abner, filho de Ner? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Saindo pela presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner e eles trouxeram de volta desde a cisterna de Sira, mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da cidade sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Mais tarde, quando Davi soube o que havia acontecido, disse: eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Cai a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra à espada ou quem passa fome. Assim, Joabe e seu irmão Abissai mataram Abner, porque ele havia matado Asael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás de Maca, que levava o corpo. Enterraram-no em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Então o rei cantou este lamento por Abner: porque morreu Abner, como morrem os insensatos. Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos. E todo o povo chorou ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez um juramento: Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu isso e aprovou de fato tudo o que o rei fazia. O povo aprovava. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus conselheiros: não percebem que cai hoje em Israel um líder, um grande homem? Embora rei, ainda sou fraco, e esses filhos de Zeruia estão mais fortes do que eu. E o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baná, o outro Recabe, ambos filhos de Rimon, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair, e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe, Abaná, filho de Rimon, de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os 2 entraram na casa como se fosse buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete havia deitado em seu quarto. Depois de o transpassar e matar, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom e lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida.
Hoje o Senhor vingou o nosso rei e o Senhor de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e a Baná, seu irmão, filho de Rimom de Beerote: juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclac, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados, e eles mataram, depois cortaram as mãos e os pés deles, penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebrom. Vamos agora ao capítulo de número 5 do segundo livro do profeta Samuel. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom, perante o Senhor, e eles ungiram a Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos em Hebrom. Reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. E por isso que diz: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza, chamou a cidade de Davi, construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo, e ele se tornou cada vez mais poderoso, pois Davi, o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então, Davi teve certeza de que o Senhor o confirmava como rei de Israel, que seu reino estava prosperando por amor de Israel, seu povo. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samuá, Sobate ou Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisaú, Nefeque, Jáfia, Elisama, Eliada, Elifelete. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: pá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruirá os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos, ali Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás dele e ataque-os em frente das amoreiras. Assim
que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será este o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gesser. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acampavam partiram para Balá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus numa corrosão novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aio, filhos de Abinadab, conduziram a corrosão com a arca de Deus. Aio andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som todo tipo de instrumento de pinhos, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa deles por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas, e cada homem e a cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outra família dele, da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais filhos. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi, e assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar?
Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. E alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel. Meu povo também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é minha para que me trouxesse a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderia dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor da tua palavra, de acordo com a tua vontade, realizastes esse feito grandioso, e o revelastes a teu servo. Quão grande és tu, soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra, que tu, ó Deus, resgatastes para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornastes o teu nome famoso, realizastes grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses diante desta mesma nação que libertastes do Egito. Tu mesmo fizestes de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornastes o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizestes a respeito de teu servo e de sua descendência. Faze-o conforme prometestes, para que o teu nome seja engrandecido para sempre. E os homens digam: ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo o revelastes a teu servo, quando dissestes: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras, e tu fizestes essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometestes, e abençoado por ti, bendita será para sempre a família de teu servo. Fizemos a leitura hoje ao capítulo 7 do segundo livro do profeta Samuel. Permitindo o Senhor nosso Deus, nós retornaremos amanhã para darmos prosseguimento na nossa jornada
de leitura bíblica da palavra de Deus. Forte abraço, fiquem na paz do Senhor.